E aí pessoal, tudo bem? Voltamos aí para mais uma aula e hoje iremos continuar o assunto de tecido conjuntivo. Hoje vamos falar de um tecido conjuntivo especial, que é o tecido cartilaginoso. Se você não assistiu a aula ainda de tecido conjuntivo, clique no card e assista essa aula, ela é muito importante. Se você já assistiu, você está pronto. Então vamos começar a aula. As características básicas dela é suporte, sustentação, revestimento e modelagem. O tecido cartilaginoso basicamente é formado de condoblastos. O que são os condoblastos? São células que se localizam no tecido conjuntivo propriamente dito. Essas células elas sofrem uma metamorfose e formam um tecido de condrócitos. Os condrócitos são a unidade básica que formam as cartilagens, ou seja, condoblastos viram condrócitos e os condrócitos formam os tecidos cartilaginosos. O tecido cartilaginoso tem uma particularidade que é a avascularização, ou seja, todo o tecido conjuntivo é vascularizado, menos o tecido cartilaginoso. Curiosidade, né? Ítalo, se o tecido cartilaginoso não é vascularizado, como é que ele consegue se nutrir? Como é que ele consegue os gases? A partir de um tecido que cobre o tecido cartilaginoso, que são o pericôndrio, que é o pericôndrio mais o líquido sinovial, que passa por cima de muitas cartilagens e fornece essa nutrição para o tecido cartilaginoso. Ele também não possui nervos nem vasos linfáticos. No tecido cartilaginoso, nós temos alguns tipos de cartilagem. No tecido cartilaginoso, nós temos 3 tipos de cartilagem. Então, nós vamos falar agora de cada uma. A primeira que nós vamos falar é a cartilagem de hialina. Essa cartilagem ela é muito importante. Ela participa no processo de ossificação, que vai ser o nosso próximo assunto. Nós temos basicamente 2 tipos de ossificação, mas aí eu vou me prender na ossificação endocondral. O que é a ossificação endocondral? É aquela que tem como base uma cartilagem. Que tipo de cartilagem? A cartilagem de hialina. Esse tipo de cartilagem ele vai servir como uma base para que os condoblastos se apoiem e formem os condrócitos. Consequentemente, a partir daí eu vou ter uma base óssea. É interessante, ossos achatados, costela, crânio, né, mandíbulas, elas são de origem hialínica, ou seja, de ossificação endocondral. Você observa essa ossificação fortemente nos fetos, porque a partir daquele desenvolvimento fetal, você vai ter a formação do esqueleto da criança. Essa ossificação, essa cartilagem também serve como base para formar as articulações em cima dos ossos, e ele também vai formar traqueia, brônquios, laringe e nariz. O segundo tipo de cartilagem é a fibrosa. Ela é uma cartilagem interessante, ela tem uma consistência mais densa, mais forte, ela absorve mais impactos e aí ela forma regiões específicas do seu corpo, como por exemplo os discos intercalares ou os discos entre as vértebras, que eles ficam entre as vértebras da coluna, permitindo que você tenha um amortecimento dentro dessas vértebras. É interessante, pessoas como eu, que tem rompimento dessas cartilagens, dessas coberturas, tem uma situação chamada hérnia de disco, aonde dependendo do impacto que você faz, 2 vértebras tocam uma na outra, gerando dor e imobilidade momentânea. Dependendo da sua situação, você talvez chegue até a situação de ter que fazer uma cirurgia para diminuir as consequências. Nós temos também a formação do pubis e das articulações do joelho, que são articulações que sofrem constante impacto, então elas têm que ser mais densas. Ítalo, o que é o pubis? O pubis é um espaço dentro da sua bacia, aonde quando você tem um impacto das pernas e da coluna, essa bacia ela tem uma pequena mobilidade. Quando essa cartilagem do pubis ela se desgasta, você chega até a
tocar um osso no outro, e aí isso gera muito dor. Por exemplo, o nosso tenista Gustavo Kirten, ele praticamente se aposentou por problema no pubis, por dor pubiana. E isso característico de movimentos repetitivos, as LERs. As LERs são movimentos como digitar ou praticar o mesmo esporte, como o tênis, que você tem o movimento do quadril constante, ou esportes que fazem com que você, ou trabalho que fazem com que você tenha os mesmos movimentos, acabam gerando lesões nas articulações. E também esse tipo de articulação, ele une os tendões ao músculo. Então todo músculo, ao se ligar ao osso, ele é ligado por um tendão. E a cartilagem que está ligando esse tendão a esse músculo são cartilagens fibrosas. Eu também tenho as cartilagens elásticas, que ajudam a formar os pavilhões auditivos, os canais auditivos, e também parte da laringe. O nome já diz, ela é uma cartilagem elástica, ela consegue absorver determinados movimentos. Então a laringe é importantíssimo, né? Você tem aqui o processo de deglutição, então você precisa engolir algo, então a laringe ela tem que se expandir. E essa expansão necessita de uma cartilagem, já que lá você não tem osso, que ele tem menor flexibilidade, você precisa de uma cartilagem mais adaptativa para aquela situação. Vou falar um pouquinho com vocês sobre uma situação interessante do tecido cartilaginoso, que é exatamente a não vascularização desse tecido, ou seja, o anaerobismo. Eu tenho aí um tecido praticamente que tem baixa tensão de O2. Essa baixa tensão de O2 gera algumas características interessantes. Ítalo, quem é que dá nutrição para esse tecido? Novamente, o pericôndrio e o líquido sinovial. Então, o que é que o pericôndrio faz? Ele faz um transporte ativo de substâncias. Essas substâncias são transportadas para esse tecido cartilaginoso ou ativamente, ou alguns gases por meio de difusão. Então, se eu tenho íons, eu preciso estar passando ele ativamente. Se eu tenho gases, ele passa por difusão. Mas mesmo assim, esse tecido cartilaginoso, ele é preparado para baixas tensões de oxigênio. Se tiver uma perca, uma baixa tensão de oxigênio no teu sistema sanguíneo, o pericôndrio já tem uma dificuldade de transportar esses gases, porque já são gases aonde eu tenho aí uma diminuição, e a cartilagem, que já é um tecido avascularizado, ela tem uma queda dessa tensão por dificuldade de transporte do pericôndrio, ele passa a fazer processos anaeróbicos, ou seja, processos sem oxigênio, aonde os condrócitos, eles acabam pegando a glicose que eles absorveram com o tempo e armazenaram ou está no citoplasma, e essa glicose passa pela queima celular, sendo transformada em ácido lácteo, sem gasto de oxigênio, ou seja, num processo anaeróbico. Com menor quantidade de fator energético, de lucro energético, mas naquele momento é o que dá para fazer. Vamos falar um pouquinho da capacidade de regeneração. Como eu comentei, vários fatores atrapalham o processo da cartilagem. Eu não tenho vascularização, eu tenho baixo teor de oxigênio, eu não tenho nervos, então vamos dizer assim que ela é desprivilegiada. Aí o que acontece? Eu não consigo formar um tecido espesso. As cartilagens ela não tem grande espessura, ela é limitada por essas dificuldades. Eu não tenho vascularização, então eu não tenho uma irrigação constante. Em crianças, como eu ainda tenho muita quantidade de células mesênquimais, o que é que vai acontecer? Eu ainda consigo ter uma regeneração. Então, se um adulto ele quebrar aqui um osso, por exemplo, aqui a clavícula, onde ele precisa de 3 a 4 semanas, até 5 semanas para uma cicatrização considerável, a criança ela consegue cicatrizar aquele local em 20 dias, 21 dias, né? Um bebê, uma criança de 2, 3 anos, porque ela não tem essas células que permitem esse tipo de regeneração. Então, se eu tenho uma perca de cartilagem, eu consigo ter uma recuperação muito maior. O adulto não. Quando eu tenho uma perca de cartilagem, geralmente a minha cicatrização vai ser a partir do tecido conjuntivo dentro.
criando uma cicatriz, não regenerando. Então, se eu tenho um desgaste, por exemplo, de articulação do joelho, e eu detecto esse desgaste cedo, e eu paro esse desgaste, porque eu diminui o peso, parei de fazer aquela atividade repetitiva, eu posso até ter uma cicatrização, mas não a recuperação. Eu vou criar um calo naquele local de tecido conjuntivo denso, um calo que não é da mesma composição, mas ela acaba gerando ali uma situação interessante, porque ela cobre o local, é resistente, e aí eu acabo, resolvendo em parte o problema, mas de difícil regeneração. Praticamente, isso quer dizer que se eu tiver uma perca total de cartilagem, o que é que pode acontecer? Muitas vezes você tem que fazer até uma cirurgia para tentar recuperar esse processo. Bem, pessoal, essa foi nossa aula de hoje. Foi um prazer estar com vocês. Tenham atenção que esse assunto eu vou agregar junto com o exercício de tecido ósseo. Quando você assistir a aula de tecido ósseo, de exercício de tecido ósseo, lá vai ter um link onde vai ter um exercício que vai contemplar os dois temas, tecido cartilaginoso e tecido ósseo, tá ok? Então foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado pela atenção e tenham um bom dia.